Trecho da Democracia de hoje entrevista o professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plínio, para onde caminha a América do Sul? Olha, a América do Sul, a América Latina inteira, né, e a América do Sul em particular, está numa encruzilhada, né, que é determinada pelo impacto brutal da crise capitalista sobre o continente. A crise capitalista redefine a divisão internacional do trabalho. Na nova divisão internacional do trabalho, cabe à América Latina uma posição ainda mais especializada na economia mundial. E este é o determinante estrutural que condiciona a disputa política na América Latina e na América do Sul. Então, nós temos... Por quê? Porque na nova divisão, o espaço que cabe à América Latina é o espaço de uma neocolônia, né? Só que a neocolônia choca com a capacidade da sociedade de atender os problemas do povo. E eu acho que é essa que é a encruzilhada que está posta. Ou nós aprofundamos o processo de neocolonização, ou há uma reação contra este processo e uma afirmação das necessidades de resolver os problemas do povo, que eu vou resumir em basicamente dois, né? A segregação social, que marca a sociedade latino-americana, uma divisão brutal entre os de cima e os de baixo, o rico e o pobre, e o colonialismo, a dependência externa, econômica, financeira, tecnológica e, sobretudo, cultural. E eu acho que são estes problemas históricos, né, que agora voltam à tona com muita intensidade, porque nós estamos num momento de mudança. E o momento de mudança é a morte do velho e a disputa do novo, e eu acho que é este o elemento central que condiciona a história latino-americana contemporânea. Plínio, antes de avançar, é uma crise do capitalismo ou uma crise das fórmulas neoliberais? Eu acho que é uma crise do capitalismo, né? Nós estamos vivendo um capitalismo que o filósofo húngaro István Mészáros chamava de crise estrutural do capital, né? O que ele está dizendo é o seguinte: este é um capitalismo que não consegue mais resolver os problemas da sociedade sem agravá-los logo em seguida, né? E ele faz uma metáfora para isso. Ele diz: este é um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. O neoliberalismo é a política deste capitalismo em crise estrutural, né? Agora, o neoliberalismo ele tem várias fases, né? O que está se discutindo agora é o seguinte: qual é a nova política deste capitalismo em crise estrutural, né? O capital, como é que ele resolve a crise? Retirando direitos, e devastando o meio ambiente, tá? Então, isto provoca uma reação dos de baixo, que é o que a gente está vendo, né? E exige um novo padrão de dominação, porque como o capitalismo agora é mais brutal, é mais antissocial, é mais antinacional, ele tem que ser mais antidemocrático, né? E a discussão, digamos, no andar de cima é como, digamos, ter um padrão de dominação que permita este padrão de política. E isso significa dizer que as fórmulas desenvolvimentistas ou neodesenvolvimentistas se esgotaram? Eu acho que sim. Essa metáfora, quando ela diz, né, tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda, né? Nós estamos agora, vamos completar uma década de crise econômica, né? E o que a gente está vendo no mundo inteiro? É que a crise não está resolvida, porque você tampa um buraco, cavando, criando a possibilidade de uma crise econômica ainda mais forte em breve, né? Então, isso solapa a possibilidade de uma política desenvolvimentista, como solapa no centro a possibilidade de uma política de welfare state, né? Por quê? Porque o desenvolvimentismo supõe um mínimo de autonomia do Estado Nacional e supõe a possibilidade de uma industrialização nacional. Mas esta nova divisão internacional do trabalho solapa a possibilidade de uma industrialização nacional e, portanto, de qualquer possibilidade de desenvolvimentismo. Então, eu acho que o desenvolvimentismo é uma palavra de ordem anacrônica, né? Que ela não está posta concretamente, historicamente, na sociedade brasileira. Pensando nessa
isso que você acabou de falar, do esgotamento, seja na Europa, nos países centrais da fórmula do welfare state, seja na fórmula desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista, que tiveram na sua base, em termos políticos, pactos de classe, compromissos de classe. Não é? Então, isso significa dizer que não apenas essas duas fórmulas estão esgotadas, mas também esse, digamos, esse substrato político, essa fórmula política que foi implementada, digamos, e que deu certo durante um determinado período, durante uma determinada conjuntura na Europa Ocidental e nos países da América do Sul? Eu acho que sim, quer dizer, porque no fundo é um capitalismo mais brutal, né? No fundo é o capitalismo da catástrofe, da instabilidade grande, da catástrofe ambiental, é o capitalismo da barbárie. Porque qual é a mudança que nós estamos vendo? Uma coisa é você ter capitalismo, progresso e melhoria do nível tradicional de vida da população. É uma melhoria desigual, mas é uma melhoria. Outra coisa é você ter capitalismo, progresso e rebaixamento do nível tradicional de vida dos trabalhadores no mundo inteiro. Este segundo capitalismo é um capitalismo mais selvagem, mais brutal, né? Que é o capitalismo concreto que está posto. E ele vai, digamos, solapando o welfare state, vai solapando a democracia, né? Vai solapando a democracia, principalmente porque na crise, quem controla o Estado tem a vantagem de poder não quebrar, de ter o poder político auxiliando na luta econômica. Então, o grande capital, ele assalta o parlamento, né? E o parlamento funciona como um ritual. E para o povão, o parlamento, digamos, fica inócuo. Por isso nós estamos vendo uma crise da democracia no mundo inteiro, não só no Brasil, né? É no mundo inteiro. E é uma crise estrutural, porque o capital precisa de um padrão de dominação mais despótico, né? E é uma crise que não vai ser resolvida sem, digamos, muita luta e muito trauma, e sem colocar na ordem do dia a necessidade de ir além do capital, porque esse é o capital concreto que existe, ele é um capital brutal. Plínio, vamos pegar então casos concretos da América do Sul, e que apresentam sinais trocados, na verdade, né? Quer dizer, aquilo que acontece no Chile, não é, tem uma natureza muito diversa daquilo que acontece na Bolívia. O que existe em comum nessas experiências? O que existe em comum na derrota desse projeto neodesenvolvimentista no Brasil e o retorno do peronismo na Argentina? Existe uma lógica? É possível racionalizar isso que aparece ter sinais trocados? Marco, eu acho que nós estamos num período de grande turbulência e no calor dos acontecimentos. Então, as coisas não estão claras. Mas eu acho que existem algumas coisas que auxiliam na compreensão do problema, né? Que é a primeira questão que a gente discutiu. Quer dizer, em que momento nós estamos? A América do Sul está numa encruzilhada, né? Ou nós aprofundamos a reversão neocolonial, ou nós criamos uma alternativa à reversão neocolonial, que não se sabe qual é. E eu acho que é isto que polariza a vida do continente. Então, o que nós estamos assistindo no Chile de maneira muito clara e muito séria, né? É o povo que vai para a rua e diz: queremos outro modelo econômico, queremos outro modelo político. E isso a gente vê o povo mais humilde, com muita clareza, falando isso. Ou seja, queremos sair da ditadura do Pinochet e do modelo econômico do pinochetismo, né? Então, é isso que está posto. Eu me lembro, né, as últimas palavras do Allende era: antes cedo do que tarde, o povo vai voltar. Na verdade, foi antes tarde do que cedo, mas o povo voltou. Então, no Chile é por ali que polariza. Mas se a gente for pegar Venezuela, né, o que está acontecendo na Venezuela e agora na Bolívia? É a direita se armando para liquidar um governo progressista, para pôr o que no lugar? Um modelo neocolonial mais profundo. Então, a crise acaba polarizando a luta de classes, né, entre
digamos, o projeto burguês, que é um projeto, no fundo, de aumentar a reversão neocolonial, aumentar a barbárie e, portanto, organizar uma contra-revolução para impor goela abaixo do povo este novo modelo. E o povo embaixo que reage e que quer uma outra coisa e que ainda não está claro qual é a outra coisa. Então, eu acho que é isso. Agora, como é que isso se manifesta em cada país concreto é diferente. Então, por exemplo, na Argentina, vem o projeto Macri, que é um projeto de reversão neocolonial, há uma reação que, por enquanto, tem a cara de uma espécie de um passo atrás. Vamos voltar ao que fez a Cristina Kirchner, né? No Chile já é outro projeto, vamos por uma outra coisa que não sabemos o que é, né? Aqui no Brasil, nós estamos na contramão disso tudo, né? Nós estamos numa espécie da vanguarda do atraso, né? Nós estamos entrando, mergulhando, aprofundando o modelo chileno econômico e que vai ter um desdobramento necessário para alguma coisa autoritária, se isto não for barrado, né? Então, nós estamos entrando naquilo que o povo chileno está louco para sair. Então, eu acho que no Brasil, as dimensões sociais que existiam no Estado brasileiro vêm sendo, de maneira acelerada, extintas, né? Quer dizer, aquele Estado que foi construído com base na Constituição de 88 vem sendo liquidado pelo projeto ultraliberal do Paulo Guedes, né? Na verdade, nós estamos assistindo no Brasil uma crise, né? Como é que isso bate no Brasil, na minha opinião? Na economia, é uma desindustrialização. É grave, porque o que é a indústria? A indústria é a coluna vertebral de uma economia nacional. Então, se você não tem indústria e não tem economia nacional, você não organiza a tua base material para atender as necessidades da sociedade nacional. Ou seja, então você tem uma sociedade que nem a brasileira, de 220 milhões de habitantes, muito desigual, né? Uma grande parte muito pobre, e você não tem uma base material para dar um mínimo de estabilidade e de capacidade de atenção às necessidades desta população. Mas, Plínio, eu me lembro que quando se comentava, quando se fazia uma comparação entre as ditaduras militares na Argentina e no Brasil, se dizia, na Argentina os militares conseguiram destruir a indústria nacional, enquanto no Brasil os militares conseguiram construir, fazer desenvolver, dar continuidade ao projeto varguista de industrialização, lógico, uma industrialização diferenciada, já no modelo dependente associado, mas de toda forma foi um processo de industrialização. Quando é que começa esse processo de desindustrialização no Brasil? Então, Marco, você sabe que esse é um grande debate na historiografia econômica brasileira, né? Quando que começa o desastre? O Caio Prado Júnior, ele vai dizer, olha, a desindustrialização começa, paradoxalmente, com o Juscelino Kubitschek, que é quando parece que ela dá um salto. Uhum. Por quê? Porque ele diz, o controle do capital internacional sobre a indústria é o vírus letal, que em algum momento vai desmontar a indústria, porque esse capital vem e monta a indústria, mas se por algum motivo ele decide produzir em outro lugar, vamos dizer na China, ele vai embora e não sobra nada, né? Para o Celso Furtado, essa crise começa na década de 80, né? Os anos, digamos, a nova dependência, a globalização, a exposição do parque da economia brasileira à concorrência internacional, diz, bom, isto vai destruir a indústria brasileira, né? Então, cada um acha que começa em algum momento, né? Eu acho que nós estamos em 2020, se começou no meados, na segunda metade dos 50, se começou em 64, quando a ditadura militar abandona o projeto de uma industrialização nacional e para fazer só a industrialização. Ou se acabou com a globalização, o fato concreto é que a base material da economia brasileira está sendo fragmentada. E a isto coloca problemas para aquela superestrutura que foi montada, que é a Nova República, né? A Nova República dependia de uma economia com um mínimo de capacidade de distribuição, mesmo que minúscula. Bom, digamos, a especialização da economia brasileira exige maior concentração de renda, que, aliás, é o que está acontecendo, de acordo com todos os dados, né?
e, portanto, isto acaba, digamos, destruindo a possibilidade da nova república. Então, nós estamos assistindo uma crise terminal da nova república. A nova república, ela promete a Suécia para o povo brasileiro, a Constituição Cidadã, mas entrega o Haiti para 85% da população. Então, esta contradição que sempre esteve presente na nossa Constituição, a contradição entre o formal e o real, ela vai para a rua nas jornadas de junho de 2013. Plínio, no clássico livro editado em meados da década de 70, Florestan falava na Revolução Burguesa no Brasil de uma contra-revolução prolongada. Nós vivemos hoje o início de uma contra-revolução prolongada no Brasil e na América do Sul? Marco, quando o Florestan diz, né, o padrão de dominação burguesa se cristaliza no Brasil como uma contra-revolução prolongada, uma contra-revolução permanente, né? No fundo, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer o seguinte, o regime burguês no Brasil se consolidou cristalizando as duas marcas do capitalismo dependente, a segregação social, a dependência externa. Então, essa é a ideia dele. Bom, agora nós estamos numa encruzilhada, numa crise. Qual é o projeto burguês para o Brasil? Que até tem aquele nome bonito do programa do PMDB do Temer, né? Ponte para o Futuro, que agora é radicalizado pelo Guedes. Mas o que é a ponte para o futuro? É levar o Brasil para o século XIX, olhando para o XVIII. Né? Então, isso é uma mudança, né, para ir para a tua questão. Isso é uma mudança profunda. É uma mudança, em certo sentido, revolucionária, no sentido que muda as estruturas de maneira muito profunda. Então, o projeto burguês é uma revolução dentro da contra-revolução. Se mantém e se aprofunda a segregação social, se aprofunda a dependência externa, né? Esse é o projeto burguês, porque assim se ganha mais dinheiro. E o tecido social brasileiro suportará isso? Para fazer mais negócio. Então, o problema é que isto tem que ter a aceitação dos de baixo, né? O Brasil é um país de capitalismo dependente que vive numa crise social latente permanente, né? E que quando a economia entra em crise, vira uma crise social aguda, que é a situação onde nós estamos hoje. Só para pegar um dado, 1 de cada 4 trabalhadores brasileiros está ou desempregado, ou desalentado, ou muito subutilizado. 1 de cada 4. Então, esse é o problema, quer dizer, como é que você impõe este projeto, que é um projeto profundamente antissocial, né, antidemocrático, antinacional, à população? Você tem que ter mão dura. Então, o lado de baixo, qual é o projeto alternativo dos de baixo? É outro modelo. Então, a luta de classe se polariza entre os que querem mudar o modelo, revolução, que está na rua, no Chile, na forma de uma insurreição popular, que ainda não tem um norte, mas sabe o que não quer e não sabe ainda definir exatamente o que quer, né? E a classe dominante brasileira, que quer transformar este país numa colônia, porque assim se ganha mais dinheiro, né? Que é uma contra-revolução. Então, estes são os determinantes estruturais da vida nacional, né? Revolução e contra-revolução. A contra-revolução tem que deixar o povão a zero para poder manter este dique imenso de contradições estagnado, né? Eu acho que é isso que polariza a vida nacional no Brasil e com diferentes cores, diferentes temperos, né? Diferentes especificidades, é o que está condicionando a luta de classes no continente inteiro. Esse processo está em aberto nos demais países do continente sul-americano ou você já vê sinais de que esse modelo se torne hegemônico no nosso continente? Eu acho que nós estamos vivendo um período que os neoliberais chamaram de fim da história. O problema é que a história só acaba se as contradições acabarem, né? Porque quem impulsiona a luta de classes são as contradições. E este modelo econômico neoliberal, ele só aprofunda as contradições. Então, nós estamos num momento essencialmente histórico, né? Mas já se vão 30 anos do texto do Fukuyama sobre
o fim da história? Quer dizer, parece que a história não caminha, né? Que às vezes a história caminha lenta, né? Então vamos fazer uma imagem, né? Os resíduos depositados na barragem de Mariana, eles foram se acumulando décadas, e eles ficaram parados ali décadas, mas tem uma hora que a barreira trinca, e aí o que ficou parado décadas deságua, né? Então é isso que nós estamos assistindo, para pegar o que está acontecendo no Chile, né, e rememorar o que eu já falei aqui do Allende, né? A última fala do Allende, o Allende fala, antes cedo do que tarde o povo vai voltar. Na verdade foi muito mais tarde do que se imaginava, mas o povo voltou. Se ele vai ganhar agora ou não, isso é a história, está aberto, são os homens que vão decidir. Mas o que eu acho que é claro é que se a gente for olhar a América Latina em perspectiva histórica, teve o período da colonização, depois teve uma era de revoluções, né? Depois teve uma era de consolidação do Estado Nacional, depois teve um ciclo de industrialização, alguns foram mais, o Brasil foi mais, outros foram menos, tal. Bom, agora nós entramos numa nova era de revolução. Antes disso, uma era dos golpes militares, né? No final deste ciclo de industrialização nacional, o ciclo dos golpes, depois o ciclo desta redemocratização, liberalização, que dá uma certa institucionalidade sem mudar profundamente o Estado. Bom, e agora nós estamos abrindo uma era, que pode durar décadas, ninguém sabe, onde a América Latina está numa encruzilhada que joga duas cartadas, né? A cartada do capital, a cartada da burguesia, que é barbárie, que é o projeto de reversão neocolonial, e a cartada dos trabalhadores, do povo latino-americano, que é de enfrentar os problemas históricos da sociedade, a segregação social, o colonialismo. E isto obrigará este povo a enfrentar o capital. Agora, Marco, não é só um problema nosso, é no mundo inteiro os trabalhadores estão tendo que enfrentar o capital. Qual é a discussão hoje de parte importante dos trabalhadores na Inglaterra, nos Estados Unidos, que reverbera no debate do Partido Trabalhista, no Jeremy Corbyn, né, e no debate do Partido Democrata, de maneira muito clara, no Bernie Sanders. E que agora está no Chile por um outro caminho, pelo povão na rua. O debate é como sair do neoliberalismo. Como criar uma alternativa, como, no fundo, fazer a história, né? Quebrar essa ideia que só tem nós só podemos organizar o país dentro dos marcos do neoliberalismo, dentro da miséria do possível. É curioso que esses três países, porque lá foi o berço do neoliberalismo, né? O neoliberalismo começa como uma experiência tirânica no Chile, depois é aprofundada pela Thatcher. No governo do Pinochet. No governo do Pinochet, depois é aprofundada pela Thatcher na Inglaterra, e depois vai para o Reagan no Estado. Bom, estes três países, o debate central gira em torno de vamos aprofundar o modelo elitista ou vamos sair deste modelo. Eu acho que, então, esse é um debate do mundo inteiro, né? Não só do Brasil. Plínio, e por falar do mundo inteiro, mas vamos ficar restritos ao continente europeu, vamos atravessar o Atlântico. Como é que você vê o avanço da extrema-direita nos países do sul da Europa, na Itália, na Espanha, em Portugal não? Portugal está melhor aí. Está melhor por conta da geringonça, que deixou de existir, na verdade, né? E no leste europeu? Eu acho que, em certo sentido, né, cada lugar, nós vivemos um sistema que é global. E quando eu falo quando eu falo do avanço da extrema-direita, eu penso não apenas nos grupos neofascistas, né, mas também no crescimento nos parlamentos desses países, né? Sim, porque eu acho, né, o capitalismo é um sistema global, né? Então, nós, na verdade, há um denominador comum. Ele se manifesta de maneira desigual nos vários lugares. No elo fraco do capitalismo, a barbárie capitalista se manifesta de maneira mais dura, mais violenta, porque são sociedades mais frágeis. Então, é o que acontece na periferia europeia, seja no sul, seja no leste, né? E é o que acontece de maneira muito forte aqui na América Latina inteira.
Então, aquela discussão que a gente fez para a América Latina, eu acho que ela se aplica para a Europa. Quer dizer, o modelo lá, como é que a sociedade, na ausência, né, o velho está morrendo, o que você coloca no lugar? Na ausência de uma superação deste modelo, o que sobra é uma solução liberal autoritária, que é o que está sendo proposto, né, na Espanha, na Itália. O liberal lá é distinto do nosso, porque eles são mais nacionalistas, né? O nosso liberal é esquisitíssimo, né? Você pega o Bolsonaro, né? O lema dele é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Mas seria mais correto colocar Estados Unidos acima de tudo e os negócios acima de todos. Porque é um nacionalismo entreguista, né? Da melhor estirpe da UDN. não tem nada de nacionalismo aqui. Claro que quando você vai para o A leste europeu... retórica nacionalista e... Tem a única coisa nacional, não tem nada. O mais nacionalismo que eles chegam é a camisa da CBF, que é uma organização corrupta, né? Acho que pode ser classificada como uma organização criminosa, né? Então é o máximo que eles conseguem. Na Europa, claro, há mais defesa, há mais tradição, mas no fundo, qual é a solução? É uma solução autoritária. Como é que a gente sai disso? O povão tem que entrar em cena e propor uma solução não de cima para baixo autoritária, mas de baixo para cima democrática, que é o que está acontecendo no Chile. Mas o povão, através de que mediações? Eu estou pensando na experiência, por exemplo, duas experiências que chamaram muito a atenção naqueles que atuam no campo, digamos, democrático, radical, né? A experiência do Syriza na Grécia e do Podemos na Espanha. Então, vamos pegar o da Syriza. O do Syriza é muito interessante, né? Porque o Syriza chegou ao extremo de propor à população um plebiscito para dizer: vocês querem continuar no jogo ou querem sair do jogo? Né? Vocês querem continuar na Europa ou querem sair da Europa? Vocês querem o ajuste do FMI ou querem uma outra experiência? Aí o povão votou: nós queremos outra experiência. Aí o governo chegou à conclusão: tá bom, então nós vamos fazer a mesma coisa, né? E evidentemente isso abalou a população e deu uma sobrevida a esse ajuste neoliberal, né? Então, o que eu acho que é o desafio que está posto para os trabalhadores no mundo inteiro, e cada um de um jeito, qual é a alternativa? Porque se a gente procurar uma alternativa ao neoliberalismo dentro do capitalismo, nós estamos na quadratura do círculo. E é o caso do Syriza. E por outro caminho, menos dramático talvez, o do Podemos, né? Ele entra como uma coisa antissistêmica e acaba sendo absorvida pelo sistema. Então, você faz uma pergunta: qual é a mediação? Essa é uma mediação que vai ter que ser historicamente construída, né? Porque não tem mediação. Através de partidos políticos ou através de uma reorganização desses setores da sociedade civil anticapitalistas? Marcos, você sabe que essa tua pergunta é a que está sendo testada na prática nas ruas do Chile, né? Porque o sistema político, há uma completa desconexão entre o movimento social, o povo que vai para a rua, que está há um mês na rua, com manifestações de 1 milhão, né, greve e tal, e a classe política. E eu estou falando mesmo os partidos da esquerda da ordem, e alguns deles, como é o caso do Partido Comunista Chileno, simpáticos, manifestamente simpáticos à insurreição popular, eles não têm uma relação orgânica com essa organização popular. Então, fica faltando uma mediação, porque esta vontade política tem dificuldade de virar uma voz política, né? Isto vai ser construído. Agora, isto não é a primeira vez que acontece, né? Na Revolução Burguesa, né, francesa, também não tinha mediação, né? Na Revolução Russa, também não tinha mediação. Sim, mas você está falando aqui, no caso da Revolução Francesa, num momento em que ainda não existia a forma partido, né? Que se constitui no final do século XIX. Porque, por exemplo, o que está acontecendo no Chile? Eles estão criando conselhos, né, são organizações sociais, agora já criaram um grande conselho que reúne 100 organizações de bairro, de professor, de sindicato,
para ver se eles conseguem afunilar as demandas e transformá-la em alguma proposta. Mas isso é muito incipiente, né? E estes conselhos, em Santiago, eles também recolhem o debate de vários, que eles chamam de cabildos, né? Que são encontros que tem no Chile inteiro. Você vê a reportagem, por exemplo, da Telesur passando no Chile, você vê grupos, né, enormes, em várias regiões, pessoal reunindo para discutir o que fazer. Agora, este instrumento não existe, Marco. E isso é que é o impasse que nós estamos, né? Nós estamos num impasse civilizatório, que é do mundo inteiro e que na América Latina é dramático, que é o impasse da urgência de ir além do capital e da impotência de ter instrumentos que permitam este passo. Né? E isto, eu acho que é o que vai definir o nosso futuro. Né? Porque se nós não tivermos capacidade de ir além deste modelo, este modelo vai afundar a civilização na barbárie. Né? E na barbárie, se nós tivermos sorte, porque a crise ambiental é de tamanha envergadura que nós já estamos próximos, se é que já não ultrapassamos, o ponto de não retorno, né, de crise ambiental, de desequilíbrio ambiental. Então, é um momento realmente dramático da civilização humana. Né? E é isso que eu acho que está polarizando a nossa vida. Então, é um momento duro, mas, ao mesmo tempo, é um momento cheio de possibilidades. Será que nós já não nos encontramos há um bom tempo na barbárie? E eu estou pegando como referência a famosa afirmação do Weber sobre o monopólio da violência pelo Estado, né? E pensando no desenvolvimento das forças, no crescimento impressionante das forças paramilitares em todo o continente, no Brasil em particular. A gente não teria superado já esse limite da passagem à barbárie com a quebra ou a flexibilização desse monopólio da violência pelo Estado? Um Estado que sempre atuou com seu braço penal de maneira fortalecida? Sem dúvida nenhuma. Vamos pegar o caso brasileiro, né? Nós temos mais ou menos 66 mil mortos por morte violenta de mão armada ou de faca por ano. 66 mil, fora os 50 mil que morrem de desastre de automóvel. Bom, isso é a barbárie, né? A barbárie é um processo, né? E a revolução é uma reação bárbara à barbárie, né? Então, sim, nós estamos já num processo de barbarização claramente, né? Se a gente for pegar a sociedade latino-americana e a brasileira e colocá-la em perspectiva histórica, estrutural, nós vamos ver o seguinte: o sentido é um sentido de declínio. Nós estamos, na verdade, num processo claro de aborto do processo de construção da nação, né? Então, isso você vê na educação, você vê na saúde, você vê na organização territorial, na organização urbana, mas, sobretudo, na violência, que é o que você está falando, né? Quer dizer, a violência no Brasil não está diminuindo, ela está escalando, porque, no fundo, a burguesia, para segurar o povão, tem que fazer uma verdadeira guerra aos pobres. Que ela faz essa guerra travestida de guerra às drogas, mas, na verdade, é uma guerra aos pobres, né? E é contra isto, eu acho que o grande desafio é como sair disso. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.